Quinta-feira, bem-vindos a mais um vlog. Ainda não repararam, estou com este corte, estou lindo, lindo. Então hoje de manhã fui cortar o cabelo, porquê? Porque no sábado temos aqui uma cerimónia de graduação no Rio Club. Será que eu vou levar a minha faixa castanha? Vou levar a minha faixa castanha. Está no título do vídeo. Aqui não é surpresa, toda a gente sabe o que é que vai receber. Se bem que podemos chegar ao dia e há sempre aquela possibilidade. Na verdade estavam a enganar, mas pronto, é isso. Está no título do vídeo, portanto não é que vai fazer muito sentido eu guardar a surpresa para a altura, porque não é surpresa. Esta semana continuamos na batalha contra aquela preguiça do mês de dezembro. Fiz um bocadinho mais do treino de força, não fiz nenhum treino completo, mas pelo menos tenho mexido e tenho estado aqui na zona de ginásio, acho que é importante de qualquer das maneiras. E pronto, é isso, é o highlight da semana, vai ser a graduação daqui a 2 dias. E agora vou-vos deixar ver o meu treino. Estou a trabalhar no wrestling, tanto judo como wrestling, a tentar fazer uma nota das reações que eu recebo, os diferentes estilos que eu apanho, e tentar perceber o que é que funciona em cada uma das situações, e depois também faço o meu estudo em casa e normalmente na viagem de comboio entre Famalicão e Porto. Mas para já é isso, vejam o meu wrestling péssimo. O meu wrestling é pior que o meu jiu-jitsu, portanto... Esqueci de mencionar, mas tenho aqui esta camisa, esta rash guard nova da Reality Jiu-Jitsu, o meu patrocínio. Se quiserem comprar algo para vocês para o Natal, ou fora de Natal, eu tenho sempre o meu código com 10% de desconto, é Diogo10, não vou soltar para vocês, se não sabem escrever Diogo10, voltem para a escola, ou então não deviam estar a fazer compras na internet, certo? Mas é isso, Diogo10, o link para o website e para o Instagram da Reality está na descrição, e esta é uma das rash guards deles, tenho mais para vir, uma delas há de ser a minha rash guard, para competir para o ano na faixa castanha. É sábado, aconteceu que quinta-feira acabei por não gravar nenhum dos meus rounds, e depois tive uma segunda oportunidade para gravar na sexta-feira, e outra vez não gravei nenhum dos meus rounds. É difícil ser daquela mentalidade de treino, que agora vou ter que ir ali buscar a câmera, pedir alguém para gravar, etc. Entretanto já é sábado, são 9 da manhã e eu estou aqui, Passenger Princess, certo? A ser guiado pela minha namorada, que reclama que não aparece nos vídeos, mas depois não quer aparecer nos vídeos. E depois diz para não aparecer a cara dela, porque este é o lado mau da cara dela, mas tipo, são os dois lados. Igualmente, estão a ver. Mas é isso, estamos a caminho do Porto, daqui a bocado chegamos ao Rio Club e pronto, vai começar a cerimónia de graduação, não é? Acho que já chegou toda a gente, obrigado a todos que vieram, mesmo quem não vai receber faixa ou não vai receber grau, é super importante para nós estarmos todos e acho que está a faltar muita gente ainda na realidade. O clube hoje conta com 112 ativos, que é uma vitória muito grande, meu. Quando eu e o Pedro pensamos em fazer isto, nunca estávamos à espera disto crescer de uma forma tão grande e com tantas pessoas bacanas que se juntaram a nós. Então, para resumir isso, o Rio Club não é uma instituição, não é uma estrutura, não é uma plataforma, o Rio Club é uma ideia. Dois gajos acharam que podiam fazer algo diferente para termos um sítio para treinar jiu-jitsu. O Rio Club é uma ideia, pessoal, e a ideia depois transformou-se com vocês. Então, não demorando mais neste discurso, quero que vocês entendam que o Rio Club é isso. É realmente uma família, tá? E obrigado a todos estarem aqui. Vamos dar início primeiro aos graus, depois às faixas. Pedro, queres falar uma coisa? Nós não temos um ano. Todos que vieram para cá em dezembro ainda se lembram do cheiro a pó. Nós nem sequer abertos estávamos. E não tendo um ano, ter uma cerimónia como hoje estamos a ter, para quem está deste lado, acreditem que é arrepiante. Por isso eu só vos tenho que agradecer de confiarem em nós, de confiarem na estrutura que montamos e fundamentalmente, obviamente, na parte daquilo que nós montamos, que é a comunidade e o lifestyle. Obviamente todos vêm para as aulas de jiu-jitsu. E aí, ninguém melhor que o Pedro. Obviamente também não me quero esquecer de agradecer a uma pessoa que eu acho que é muito importante também para que o Nogi esteja com a pujança com que está, que é o nosso faixa preta, Renato. Isto não é possível, obviamente, sem as pessoas que eu estou a dizer, mas não é possível sem vós. Por isso, muito obrigado mais uma vez por acreditar no projeto. E, efetivamente, isto é possível graças a vocês, graças aos pais, graças às pessoas que acreditam, nós estarmos a pensar em expandir e a pensar em crescer e a continuar o projeto. Por isso, obrigado e obrigado por estarem cá. Pessoal, vamos dar início a esta entrega de graus.
Pessoal, vamos passar para as faixas. Cada escola tem a sua ideia do que é uma faixa. Para mim, cada faixa é um ciclo de uma jornada. Então eu estou na minha jornada, no meu ciclo faixa preta, e quem está agora a começar um ciclo novo e a fechar o próximo, pensem que é apenas o início. Não se cobrem, nem esperem demasiado vocês, mas abracem esse ciclo, percorram-no. Faixa azul hoje é um intermediário, faixa roxa ele entra num nível avançado, junto com a marrom, que é a maturidade desse nível, e o preto hoje espera-se que seja um expert. Isso é assim que eu vejo as coisas. Quem hoje for dar início ao seu ciclo da faixa preta, seja bem-vindo, saiba que vai entrar num mundo infernal, mas que conseguiu conquistar uma coisa na vida que se deve apenas à meritocracia. Ninguém dá nada a ninguém no jiu-jitsu. Vamos lá, ouça! Bora aí, meu garoto! Seu Diogo Gomicho, ele surgiu como um grande faixa roxa, abraçou a ideia do clube, é professor das crianças, tem um nível técnico altíssimo e espero que com esta faixa, dada aqui por nós do Rio Club e por mim, que ele realmente assine em baixo, viva isto do Rio Club a 100%. Então, meu irmão, uma grande salva de palmas para este gajo. E vamos lá amarrar essa faixa, que é para ele tirar o kimono. Os! Seu Marco Lage. Ora, Marco! Palavrinhas rápidas, Marco. Primeiro de tudo, quero agradecer a amizade que eu tenho com ele, que começámos há 20 anos atrás e estamos juntos outra vez. O mundo levou-nos para lugares separados e estamos aqui outra vez. Quero agradecer ao vosso projeto, que também me recebeu. Quero também agradecer aqui ao Renato, o contributo que ele faz todos os dias nos treinos também. E quero agradecer a todos vós que contribuem também para o meu jiu-jitsu e confiem no processo. Bora lá! Nossa, muito bom! Deixa. Boa, obrigado, mano. Ok, portanto, já falo, já digo o que tenho a dizer, daqui a nada, mas acabámos de chegar a casa e a minha bela namorada, que não quer aparecer em vídeo, queria fazer uma coisa que... Desde quando eu recebi a faixa roxa e está mortinha desde esse dia para ter a chance de me fazer lá outra vez. Eu vou andar para lá, vamos fazer o corredor da morte. Yeah! Sorri, mostra a tua cara a rir. É aquela que é sempre a aparecer e reclama que eu não mostro as mesmas coisas, mas depois tipo esconde a cara quando é hora de aparecer, portanto... É só a minha que está estragada, ou as vossas também são assim. Mas pronto, queres dar mais umas quantas? Não, quero dar um abraço. Pronto, esta coisa que tu queres que apareça. Isto ela vai querer que apareça. Se eu cortar este vídeo, vou ser crucificado. Ah, merda. Ela não deitou uma única lágrima quando eu recebi a faixa castanha, mas sorriu bastante quando chegou agora a altura de fazer isto. Portanto, vou editar o vídeo e depois o resto. Eu já tenho tantos chás neste vídeo, meu Deus. Entretanto, é praticamente meia-noite. Eu tive a minha tarde quase toda por trás de editar este vídeo e está com muita conversa. Portanto, eu vou tentar ser breve. Se não viram o meu post no Instagram, sigam-me e vejam o que está lá escrito. Mas em suma, quero agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, me ajudaram a chegar até este ponto e que me ajudou ativamente no meu dia-a-dia para que eu seja um melhor atleta. Isso inclui os Pedros, o meu treinador, os donos do Rio Club e todos os meus colegas de treino. E também, claro, um abraço especial ao Carlos e a todos aqueles que eram os meus colegas de equipa na Roll Deep. Todas essas pessoas contribuíram positivamente para o meu progresso e para que eu me encontre onde eu estou neste momento. Tens a armário aberto a aparecer porquê? Que se for do armário aberto. Como é que eu me sinto? Obviamente sinto-me igual. Eu gosto bastante dos dias de cerimónias de graduação, mas mais por ver os meus amigos todos a passar para a próxima fase, para a próxima etapa deles, certo? A receber os graus, a receber as faixas. Gosto de ver o pessoal todo contente lá e buscar a sua, mas no que toca à minha faixa, eu nunca liguei propriamente à faixa. No entanto, há aqui coisas importantes para o ano. Vou poder, obviamente, competir nessa faixa, o que implica aqui algumas coisas. Para já, acho que vou estar a competir em divisões com mais prestígio, né?
sempre que competem numa divisão mais alta, de uma maneira ou de outra vai ter mais prestígio que a divisão em que estavam anteriormente. E estou aqui ansioso também por me estrear em organizações como a IBJJF e a AJP. Os meus objetivos serão sempre, principalmente o ADCC, é o evento que eu acho mais interessante. No entanto, infelizmente aqui este ano os campeonatos em Portugal tem tido pouca gente nas minhas divisões e sempre que eu me inscrevo na faixa roxa dou uma olhada na faixa castanha e nunca tive ninguém. Portanto, espero para o ano ter aqui gente com quem competir a nível nacional, mas o objetivo será, se tudo correr bem e se eu conseguir o dinheiro, obviamente dentro das minhas possibilidades, competir lá fora o mais possível. Isso vai ser maioritariamente IBJJF e a JP. Se conseguir o dinheiro para fazer a seletiva do ACCC agora em meio de fevereiro, obviamente vou fazê-la também. Não é? Portanto, possibilidades a nível competitivo é a coisa principal que muda com eu ter recebido a faixa castanha, certo? E é aquilo para que eu estou mais entusiasmado. Eu nunca competi IBJJF, estou inscrito, fiz o National Open, que de certa forma é através da IBJJF, ou pá, nem sei, dá pontos de ranking, uma cena assim, mas nunca fiz um campeonato deles. Para o ano quero fazê-los. O primeiro que eu tenho assim em mira, acho que é o Madrid Open, que se não me engano é em março, e depois a partir daí é ver que campeonatos é que valem mais a pena fazer, ou que não vale a pena fazer, não é? Consoante o número de inscritos, o dinheiro e as tretas todas do costume, não é? Obrigado por terem assistido ao vídeo, não se esqueçam de dar um like, subscrever e seguir as minhas outras páginas todas. Sigam os meus patrocinadores, os links de toda a gente que me ajuda está aqui na descrição. Portanto, é isso. Entusiasmado com o próximo ano a nível competitivo. De resto, faixa roxa, faixa castanha, não muda propriamente nada no meu dia-a-dia. Foi um excelente dia e é isso. Ansioso por mais um ano a representar o Rio Club e tchau.